Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quadraque, 4, Rua 19, lote 37. Ouça agora, momento de reflexão. Há momentos em nossas vidas, talvez seja um momento que você esteja enfrentando agora. Momentos que nos sentimos pequenos, fracos, inseguros e incapazes de reagir e vencer algumas dificuldades que estamos enfrentando. Mas quando paramos um pouco e olhamos para dentro de nós, percebemos quantos obstáculos, quantas barreiras, quantos nãos, quantos momentos difíceis já vencemos. Percebemos então a força, a capacidade, o poder que existe dentro de nós. Então percebemos que escondido atrás desse gigante chamado medo está a nossa capacidade de vencer. Quando fazemos esse momento de reflexão da nossa capacidade, das nossas conquistas, dos momentos difíceis que já vivemos e vencemos, fica muito mais fácil enfrentar o momento atual, pois percebemos que é apenas mais um que será vencido. Percebemos que os gigantes somos nós que vencemos tantos outros problemas, e não vai ser o problema atual que vai nos derrotar. Você se lembra de algum momento muito difícil que você passou na sua vida e que você venceu? Eu me lembro muito bem. Portanto, quando você se sentir incapaz, se sentir inferiorizado, pare por um instante e faça um momento de reflexão. Coloque em uma folha de papel o maior número de situações difíceis que você já viveu. Veja o que você fez para vencer, de quem você recebeu ajuda e como se sentiu após a vitória. Você vai perceber que é capaz de vencer mais esse obstáculo. Não perca tempo pensando no problema. Quanto mais você gasta seu tempo pensando no problema, maior ele fica. Pense na solução, gaste seu tempo com a solução. Imagine o prazer, a alegria que você vai sentir e a alegria que você vai causar nas pessoas que te amam ao ver que você venceu. Essa foi a nossa mensagem Você Pode Vencer, que pode ser encontrada no YouTube. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. E agora estamos de volta com a nossa roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Hoje vamos tratar do tema Depressão e Suicídio na Infância e Juventude, com a Aimé Aguiar. A Aimé é psicopedagoga e faz parte do meio espírita desde a infância. É também atualmente coordenadora do Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Maranhense, a FEMAR. E Aimé, é um prazer imenso ter você com a gente hoje. Eu que agradeço, Camila. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse programa falando de um tema que hoje é tão pertinente, né, para todos, sociedade, escola, família. Todos querem saber um pouco mais sobre essa questão de saúde mental na infância e na juventude. Infelizmente tem se tornado um tema bem recorrente, né? Principalmente entre os adolescentes. É raro a gente ouvir falar de suicídio entre crianças, né? Mas não é raro falar sobre depressão entre crianças. E antes de começar
te fazendo umas perguntinhas, eu dei uma pesquisada aqui em alguns índices para a gente ter uma noção de como é, infelizmente, um assunto recorrente, né, em nosso país. Numa pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo, vem nos mostrar que os índices de suicídio, apesar de estar caindo no mundo, vem aumentando nas grandes cidades brasileiras. Aumentou cerca de 24% entre 2006 e 2015. O site da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, vem mostrar que o suicídio é a terceira principal causa de morte entre os jovens nas Américas, sendo o primeiro os homicídios e o segundo as mortes no trânsito. Com isso, Aimee, a gente queria aqui começar te perguntando o seguinte: o que a gente pode apontar como as principais causas de suicídio? Tirando esses que a gente já apontou, né? Aqueles motivos assim que a gente encontra como as principais causas de suicídio entre os adolescentes. Bom, o que se estuda hoje, tanto na área médica, na psiquiatria, quanto na psicologia, é que essas causas elas podem ter dois aspectos fundamentais. O primeiro, podem ser fruto de um transtorno mental. 90% dos jovens que cometem suicídio, eles apresentam um transtorno de humor, no caso bipolar, ou então um transtorno depressivo. Então isso é um sinal de que muitas pessoas podem estar com algum tipo de transtorno, mas que muitas vezes não sabem, não procuram ajuda, às vezes ainda não conseguiram ter um acompanhamento, né? É o caso de muitas famílias e muitos jovens. Mas também existe uma outra causa que tem sido falada muito hoje, que são as questões sociais, né? Os relacionamentos, que implica também nos nossos problemas existenciais. Então, o sentido da vida não é algo muito fácil de ser falado e de ser até mesmo identificado para muita gente. Muitas pessoas hoje têm dificuldade de falar qual é o sentido da sua existência, de entender esse sentido, e facilmente nas relações materialistas, esse sentido às vezes se perde. Então é importante a gente observar, por exemplo, que existem muitos jovens, inclusive aqui no Maranhão, que a gente vive num estado que tem uma realidade social crítica, e muitos jovens de muitas cidades não têm perspectiva de futuro, não terminam o ensino fundamental nem o ensino médio, vivem em situação de violência doméstica, o abuso sexual na infância no Maranhão tem índices altíssimos, e além disso, às vezes não tem qualidade de vida nos bairros, nos lugares onde vive. Então, muitas vezes essa vida precária faz com que muitas pessoas possam desenvolver um certo vazio existencial, né? Que futuro esses jovens podem pensar que terão. Então, muitas causas, muitos fatores podem contribuir para o suicídio, ou seja, nós estamos falando de um problema multifatorial. Até mesmo as mídias sociais atualmente, né? Sim. Apesar de trazer muita facilidade, um meio de comunicação assim que tem possibilitado a gente falar com qualquer canto do mundo, a qualquer momento, tem trago um pouco também dessa questão do vazio no relacionamento, né? Sim, é verdade. E isso é uma coisa até mundial, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um dos maiores problemas de saúde coletiva. Ou seja, o suicídio não é um problema individual, ele pertence à sociedade, todos nós podemos ser responsáveis por isso também. E passando agora para o lado mais doutrinário, como é que a doutrina espírita enxerga essa questão da depressão entre as crianças e os jovens? Existiria, por exemplo, alguma condição espiritual para isso? Então, Camila, imagine quando a gente tem febre. Quando a gente tem a febre, a gente quer tomar um remédio para diminuir essa febre. Mas a febre em si, ela não é o problema. Ela sinaliza que existe algo no nosso organismo, que invadiu o nosso organismo e está nos prejudicando e nós estamos adoecendo. Então é preciso entender qual é a verdadeira causa de ter aquela febre ali naquele momento. Então, na visão espírita, nós também vamos, de forma análoga, pensar dessa forma. Muitos sintomas que nós temos, eles estão apenas sinalizando um problema bem mais complexo e bem mais profundo que está no espírito. Então, na visão espírita, o problema não é do corpo, não é porque eu tenho uma substância alterada no meu cérebro, não é simplesmente isso. Existe um problema mais complexo, mais profundo, que tem a ver com uma bagagem que a gente traz de outras vidas também, de problemas, de frustrações não superadas, de não aceitação sobre nós mesmos e sobre o outro, ou sobre uma condição que nós estamos vivendo momentaneamente. E isso tudo vai desencadeando no espírito esse estado depressivo.
Então, o que que ocorre? Muitas vezes o espírito reencarna, mas ele traz ainda essa bagagem de frustrações, onde ele não quer lidar ou enfrentar, ou ele não aceita, não consegue, por algum motivo, alguma limitação, passar por certas situações. Mas ele naturalmente vai se defrontar com desafios ao longo da sua encarnação, porque o objetivo da encarnação é fazer com que a gente evolua. Então, nós estamos sendo o tempo todo testados, mas também estamos passando por situações que nos ajudam a evoluir. Então, em algumas dessas situações na infância, na adolescência, esses espíritos, de repente, por causa de um evento, de uma situação específica, eles podem desencadear aí um processo de depressão. Mas isso tem a ver com o espírito, com suas tendências, com o que ele traz do passado e com os eventos também da vida hoje. Mas é importante lembrar que todos nós temos o livre-arbítrio e temos a possibilidade de ter outras posturas diante dos nossos desafios. Nem sempre a gente consegue observar isso, nem sempre é fácil, mas nós temos sempre outras alternativas também, a não ser essa visão de pessimismo, de desânimo, de desesperança que muitos acabam tendo sobre a vida. Existem outras formas de ver a vida e a doutrina espírita vem trazer uma perspectiva muito lógica de valorização e de respeito a essa oportunidade que nós temos aqui. É engraçado porque é comum a gente acabar tratando a depressão como uma forma de enfermidade do corpo, como as demais. E aí a gente acaba muitas pessoas acabam incorrendo nesse erro de se encher de remédios, né, para querer curar aquilo, quando a própria medicina não sabe ainda ao certo o que seria a depressão. Sabe que gera mudanças hormonais ou até mesmo, não sei, nas questões químicas do corpo, né? Que a gente não sabe aqui explicar direitinho, mas não sabem, por exemplo, a origem. E aí passa para a questão existencial e isso abre muitas portas, né? Porque aí você vê que não se precisa necessariamente combater a depressão com remédios unicamente. Claro isso. Que não deixa de ser importante, né? É importante, mas não é só não isso. É apenas isso, E vamos lá, você falou bastante sobre nossas questões sociais, né? De relacionamento e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, como é que tu vê o papel da família diante dessas dificuldades? Qual seria o papel da família? O papel da família, ele é importantíssimo, porque a família é o primeiro núcleo social que nós convivemos. É ali que nós vamos aprender com o pai, com a mãe, com os irmãos, as condutas que mais tarde nós vamos reproduzir em sociedade. E é onde nós também aprendemos as primeiras noções do que é certo e errado. Então a família é a nossa base. Nossos pais são nossas referências, né? O que os pais fazem na frente dos filhos ensina muito mais do que as palavras. Então, esse ambiente é o ambiente onde a gente pode ter um grande suporte para enfrentar qualquer desafio na vida, ou é um ambiente que pode até mesmo nos empurrar para baixo, né? Fazer com que a gente não acredite na nossa própria capacidade, no nosso futuro, enfim. Então, nós podemos perceber que muitos adolescentes que têm uma vivência familiar difícil, que tiveram uma família, como se chama, desestruturada, às vezes apresentam alguns sintomas de transtornos psicológicos, por conta de um crescimento, de um desenvolvimento que desde a base talvez tenha sido corrompido. Então, a família ela é importantíssima. E é importante a gente perceber também que na convivência, aqueles espíritos que estão ali reencarnados juntos na mesma família, eles não estão ali por acaso, né? Não é por acaso que eu reencarnei com uma pessoa que eu amo, que eu adoro, mas bem aqui do meu lado tem um irmão que eu não gosto muito não, que eu não tenho muita afinidade. Isso não é um acaso, né? Então essa estrutura familiar, ela serve para que a gente vá aprendendo a conviver, tolerar, se respeitar, adquirir virtudes, que a gente vá progredindo aos poucos. Então é preciso que a gente também entenda que às vezes não é só a pessoa que tem depressão ou que está tentando tirar a própria vida, que tem um problema. Às vezes é a família que tem um problema, que tem um sofrimento, e a gente precisa olhar para isso. Às vezes a família inteira precisa de um suporte. Vale a pena lembrar para os nossos ouvintes que não são do meio espírita, né, que o espiritismo acredita nessa pluralidade de vidas, né? A gente não restringe a vida a apenas uma existência, isso. O que acaba sendo reconfortante, né? Porque você tem a oportunidade de corrigir os erros lá na frente, mas não significa que não vamos tentar agora, né? Isso. E aí, aproveitando,
Eu queria que tu comentasse um pouco também pra gente sobre as outras esferas sociais, porque assim, a gente falou muito da família, mas a gente sabe que tem a escola, tem os grupos de amigos, né? Todos aqueles meios sociais que a gente se encontra fora da família, que também não deixam de influenciar muito na vida da criança e do jovem, né? Então, o âmbito escolar é um outro núcleo onde a gente desenvolve muitas relações, né? E geralmente todo mundo até se lembra das relações mais significativas, tanto as que foram boas quanto que foram ruins, né? E aí na escola hoje a gente tem uma coisa acontecendo muito que se chama bullying, né? Sim. Que é uma perseguição ao outro, não deixa de ser. E nós temos também observado que tem muitos casos de automutilação, de crianças e de adolescentes que escondem o próprio corpo, né? Porque tem marcas de um processo que a gente já vê que pode ser depressivo ou pode ser também obsessivo, né? Então a gente percebe que a escola, ela precisa também prestar atenção e ter esse olhar carinhoso, cuidadoso, sensível com os estudantes, né? Porque a maioria das vezes a gente vê a escola como um espaço em que você vai estudar, ter conhecimento, ter instrução, e o mais importante é você tirar notas boas. E não é só isso, né? Você se relaciona com o mundo e você conhece o mundo através de uma série de aulas, de professores, de coordenadores, de colegas. E isso tudo nos influencia, né? Isso nos constitui também como pessoa. Então é preciso que a gente esteja atento a essas relações. Como essas relações estão se dando? Será que nós estamos promovendo saúde no ambiente escolar, em outros ambientes também? E aí a gente vai ver que, em geral, os amigos nos influenciam sobremaneira, principalmente aqueles que a gente tem muita afinidade, que a gente gosta, né? Então é preciso que a família, a escola, também os ambientes religiosos, eles estejam em diálogo, que os pais estejam observando quais os aprendizados que o filho traz, que comportamentos ele apresenta, se a criança parou de querer brincar, se ela fica muito calada num canto, se o adolescente busca muito isolamento, não fala mais das coisas que vivencia. Tudo isso vai fazendo que a gente perceba aí se existe algum comportamento, algo que está prejudicando a saúde daquele indivíduo. Sim. Tá aí a importância das relações sociais, né, para a vida das crianças e dos adolescentes, principalmente. A gente queria lembrar que você pode estar mandando suas perguntas para e-mail através do 3244-0864. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos de volta com a pergunta da nossa querida ouvinte Isabel, do Parque Shalom. A Isabel perguntou o seguinte: o que efetivamente o movimento espírita tem feito para prevenir o suicídio? Bom, Isabel, sua pergunta é muito boa. O movimento espírita hoje tem promovido, além de encontros, palestras, informações e capacitações de trabalhadores para receber pessoas que estão, por acaso, passando por essas situações. Nós também temos um projeto muito interessante da Federação Espírita Brasileira. Lá no site da Federação Espírita nós temos um projeto chamado Prefiro Viver, que é uma parceria da FEB junto à AME Brasil, que é a Associação Médico Espírita Brasileira. Então, foram a união de esforços para criar um programa de capacitação de trabalhadores espíritas para o Brasil que estejam aptos a conversar, dialogar, receber pessoas em depressão ou que tentaram suicídio, que estão com ideação suicida. Porque, afinal de contas, nós precisamos buscar informação, suporte para conseguir fazer esse trabalho. É muito delicada a escuta e a fala com uma pessoa em depressão. Nós não podemos falar qualquer coisa de qualquer forma. Então, por isso, nós precisamos ir atrás dessas informações, nos capacitar para que o nosso trabalho tenha mais qualidade. E não só apenas ouvindo aquilo que a área médica ou que os psicólogos têm a dizer, mas também o que a doutrina espírita traz, de conhecimento a respeito desses transtornos que hoje estão sendo tão falados na atualidade. Então, é uma união das duas coisas e resultou num projeto muito bonito. Se você quiser, pode acessar o site da Federação Espírita Brasileira e encontrar esse projeto de capacitação. E também temos os eventos, as palestras que estão sendo faladas nos centros espíritas. Estamos incentivando as casas a falar sobre o tema e preparar seus trabalhadores no atendimento fraterno. É isso aí. E aí, nas nossas últimas perguntas, falamos bastante sobre a questão do autoconhecimento,
dos adolescentes que infelizmente vivem com questões de frustrações e etc. E falando sobre esse tema específico, eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente fala de autoconhecimento, a gente lembra de Deus, né? E com isso eu queria saber de ti se a religião, ou melhor, o contato com Deus influencia em algo, influencia de alguma forma nessa nossa temática. É muito interessante essa pergunta, porque nós temos observado que, em geral, os pacientes, as pessoas que apresentam essas questões, eles têm um processo terapêutico muito melhor quando eles têm fé. Quando eles têm uma religião, quando tem uma espiritualidade, você vê o avanço de muitas pessoas que apresentam essas questões psíquicas. E aqueles que não têm nenhuma fé, nenhuma religião, muitas vezes são os que mais sofrem e os que mais resistem aos tratamentos. Então isso nos mostra na realidade como a religião e a espiritualidade fazem diferença na vida de um indivíduo, não é? E isso a gente pode entender porque o papel da espiritualidade, da religião, é nos religar a Deus. O que é Deus? Deus é essa força primária que criou todas as coisas, não é? Ele está em tudo. Se nós retirássemos Deus de tudo, não existiria nada. Nós não somos nada sem um Criador, né? Então, como não encontrar sentido, o sentido da vida, se aproximando do Criador da vida? É justamente aí que muitas pessoas começam a entender o seu papel no mundo, o sentido da sua existência, o que eles devem fazer. Então, a espiritualidade, ela nos dá todo esse suporte, esse apoio para enfrentar nossas provas com fé, principalmente com esperança no futuro, né? Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos que um dos maiores problemas que levam ao suicídio é justamente a incerteza no futuro. É o materialismo e a incerteza no futuro. Ou seja, muitas pessoas vivem sobre a Terra sem ter absolutamente nenhuma esperança de que as coisas possam mudar, possam melhorar, sem ter um conforto, um consolo. E o Espiritismo, na condição de consolador prometido, nos esclarece de forma lógica, racional sobre a nossa existência e também de forma sensível, nos mostrando que Deus é amor. Então, se Deus está em tudo que existe, o amor está em tudo que existe, inclusive em nós. Então, a nossa vida ganha mais sentido por causa do amor. É Ele que dá sentido. E aí, assim, estendendo as nossas relações também se tornam melhores devido à afetividade. É isso que Joana de Angelis, o espírito que trouxe as mensagens do livro Conflitos Existenciais, vai falar. Ela diz que o ser humano, ele busca a afetividade, ele necessita dela, para que ele possa encontrar maiores sentidos nas coisas que ele faz. E aí, quando esse ser humano canaliza sua energia de forma equivocada, não construindo afeto, mas buscando apenas um prazer momentâneo, ele se perde facilmente, não é? E é o que nós vemos acontecer. Muitas pessoas dedicadas apenas ao corpo, ao dinheiro, né? A essa materialidade, a essa vida de aparências, que lá no fundo não preenche o espírito, né? Então a espiritualidade, ela faz a gente sair dessa relação muito terra a terra, faz a gente se elevar, faz a gente ter mais esperança, mais afeto, né? E tentar viver a vida com mais profundidade. E infelizmente isso acaba se agravando quando a gente limita a nossa ideia a apenas uma existência, né? Porque eu não sei o que eu quero fazer ainda, vamos dizer, no futuro, no meu futuro profissional. Se eu não sei o que eu quero fazer no meu futuro profissional, não tenho um planejamento, e eu acredito que quando eu morrer amanhã não vai ter mais nada, aí essa dor apenas fica mais forte, né? Exato. Dentro do peito, porque a gente não vê uma esperança, uma luz no fim do túnel. Exatamente. Por isso que é importante a gente ter sempre um objetivo em mente, né? Bom, com isso eu queria te fazer mais uma pergunta voltada à nossa questão, às nossas questões espíritas. O que o Espiritismo nos mostra em relação às pessoas que cometem o suicídio? Bom, o Espiritismo traz muitas explicações sobre o estado dos espíritos que desencarnam pelo suicídio, mostrando que nas zonas inferiores, de vibração inferior, que nós chamamos de umbral, muitos espíritos sofrem
até hoje por conta desse ato, né? Então, como para nós, na visão espírita, não existe morte, só existe vida, o sofrimento ele continua, né? Então, é uma ilusão pensar que tirar a própria vida irá eliminar aquela dor, eliminar o sofrimento. Porque o sofrimento vai continuar aonde você for. O seu espírito, a sua essência está em sofrimento, né? Então, o Espiritismo nos explica esse fato, que isso é um fato, e nos mostra que muitas vezes os espíritos que chegam lá depois do suicídio se arrependem terrivelmente. E que muitos desses suicídios que foram cometidos foram por impulso em momentos de crise, né? Em momentos que aquelas pessoas não conseguiram enxergar outra alternativa. E aí nós vamos entender, então, que sob essa ótica, não temos como pensar que existe outra alternativa além de viver, né? Eis porque o nome do projeto da FEB é Prefiro Viver, porque não existe outra alternativa, nós sempre estamos vivendo, nós nunca vamos morrer, deixar de pensar, de sentir, né? E aí isso nos esclarece. Mas é importante ressaltar que para uma pessoa que está em sofrimento, que está querendo tirar a própria vida, não convém a gente apenas trazer explicações racionais. Sim. Né? Às vezes a gente fala, olha, não faz isso, você vai continuar sofrendo, você vai continuar vivendo após a morte, você vai para regiões muito difíceis, no umbral, mas só essa explicação, ela não conforta e ela não transforma a situação do sujeito, né? Às vezes deixa ele até mais temeroso. Então é preciso que a gente não leve apenas a informação, mas que a gente tenha um acolhimento, que você tente entender a origem do sofrimento alheio, tenha empatia, converse, dialogue, escute o sofrimento do outro e procure mostrar a ele essas outras formas de ver a vida, de lidar com os problemas, entende? Porque senão nós corremos o risco de dar muitas explicações racionais e esquecermos a parte da sensibilidade, de tocar o coração da pessoa que sofre. Sim, porque se a gente vier com a solução pronta, você não está acolhendo, né? Você está simplesmente, de certa forma, ignorando aquele sofrimento da pessoa e já trazendo uma fórmula querendo que ela aplique, sendo que não é fácil. Você tem que estender a mão, né? E mostrar para ela que você está ali para ajudá-la a enfrentar isso. Com isso, eu queria aproveitar e pedir que tu explicasse um pouquinho para a gente sobre a questão do suicídio involuntário. Que ele, no meio espírita isso. A gente costuma falar sobre a questão do suicídio involuntário ou indireto, né? E aí as pessoas costumam se perguntar muito como assim, o que é isso? Significa que eu não me mato, não me tiro minha vida de uma forma direta? Pode explicar um pouquinho pra gente? Sim. Então, na perspectiva espírita, nós encaramos toda forma de autodegradação como um suicídio indireto, né? Que seria o quê? Toda vez que a gente se entrega a algum tipo de vício, algum tipo de coisa que possa destruir o nosso corpo, a nossa saúde, e a gente sabe que aquilo nos destrói, e mesmo assim nós fazemos, nós estamos praticando um tipo de suicídio. Só que é um suicídio mais lento, é gradativo, né? E nós temos consciência, mas não queremos mudar nossos hábitos. Isso é um conflito moral. Né? É um conflito moral muito grande para o indivíduo, porque muitas vezes ele não consegue se libertar de algumas coisas que o fazem mal, né? Então é uma forma de suicídio, é considerado, porque nós estamos prejudicando nossa encarnação na Terra. E aí nós estamos fazendo, na verdade, nós estamos precipitando a nossa morte, né? Nós estamos trazendo esse período de finalização da vida para um momento muito antecipado, que não era o que a gente tinha planejado na espiritualidade, né? Então, toda vez que a gente se entrega a essas formas de autodegradação, que são várias, tem o álcool, tem as drogas, tem o excesso de comida, tudo que a gente faz em excesso que nos destrói, nós estamos abreviando nosso tempo na Terra. Sim. Eu estou aqui com uma pergunta da Aparecida do Olho d'Água. Ela quer saber o seguinte: existe suicídio súbito? Por exemplo, alguém que não necessariamente apresenta características suicidas. Existe essa possibilidade? Sim, em muitos casos de suicídio, pessoas que estão momentaneamente em crise,
porque aconteceu algo que elas não esperavam de forma alguma e ela foi influenciada de alguma forma, ela pode cometer o ato do suicídio. Né? Existem pessoas que têm esse momento assim súbito. Sim. Mas, inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde tem falado desse tipo de suicídio, que muitas das pessoas que se suicidam não tinham um transtorno mental, mas no momento crítico da vida resolveram tirar a própria vida. Então é preciso a gente ficar atento, né? E conversar com as pessoas também sobre seus conflitos, sobre seus problemas. É preciso que quem esteja em sofrimento busque ajuda, né? Porque é sempre possível a gente ter esse diálogo e não se entregar a essas questões momentâneas, que às vezes a gente pensa que a única saída é tirar a própria vida. E não é. Às vezes tem muitas outras formas da gente lidar com aquela crise. Sim, até mesmo porque o suicídio, muitas pessoas costumam achar que aquela pessoa que tira a própria vida vê o suicídio como a solução. Quando na verdade não é, né? É simplesmente uma fuga. Ela quer fugir daquela dor e só encontra esse meio, né? Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos de volta com a nossa roda da conversa e queríamos mandar um alô para o seu Arnaldo, do Coradinho. O seu Arnaldo pediu para indicarmos algum endereço de centro espírita perto do Coradinho. Foi isso, seu Arnaldo? Então, nós temos a Casa do Cristo, que fica no Bom Jesus, logo atrás da Igreja Católica. E no final do programa, nós temos o quadro da Minha Casa Espírita, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre os centros aqui em São Luís. Só ficar ligado, seu Arnaldo. Então, voltando agora com as perguntas para a Aimee. Aimee, queria te perguntar o seguinte, a gente já até deu uma prévia, né, sobre esse assunto na pergunta da Aparecida, quando falamos sobre o suicídio súbito. Queria te perguntar o seguinte, o suicídio ele estaria necessariamente ligado a um estado depressivo? Não, não necessariamente. Como nós falamos na questão do suicídio súbito, existem pessoas que entram numa fase da vida muito crítica, né? Então tem algumas ideias, alguns momentos ali em que ela não consegue ver uma saída. E pode acontecer de ela cometer o ato do suicídio por uma série de influências, uma série de fatores. Mas é preciso a gente também observar os dados que nós recebemos, que são que a maioria deles, 90% das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum tipo de transtorno depressivo ou de humor, né? Então isso também pode ser levado em consideração, tá? Então não é sinônimo necessariamente uma coisa da outra, nem sempre uma pessoa que tem depressão vai se matar e nem sempre uma pessoa que cometeu suicídio era um depressivo. Sim, eu estava lembrando do Rossandro Klinger, que é um psicólogo que participa da conversa com a Fátima Bernardes, né? E ele costuma dizer muito isso, que o motivo de muitos estados depressivos é a questão do não saber lidar com as frustrações. E quando a gente lida com criança e adolescente, é algo muito importante, né? Retornando para a questão da importância do papel da família. Aprender a lidar com essas frustrações, de nem sempre conseguir aquilo que está imaginando, né? Isso é verdade. Às vezes a família coloca muitas expectativas sobre a criança, sobre o adolescente. E esse peso dessas expectativas nem sempre é saudável. É preciso avaliar isso, como isso tem sido feito, como a criança considera, né, a si mesma e o seu futuro, para que isso não vire um peso, não vire uma cobrança excessiva e isso não venha a deprimi-la. Sim, e aproveitando essa deixa, queria saber de ti também o seguinte, o que podemos fazer para buscar fugir desse estado depressivo? Bom, é imprescindível que a gente procure ler, se informar e estudar, mas também procurar desenvolver um olhar, uma visão sobre a vida que seja mais positiva, né? Uma visão de mais esperança a respeito dos nossos próprios problemas e dos problemas que nós vemos nos outros. Essa questão da não aceitação, ela é muito frequente no depressivo. Muitos depressivos não se aceitam, ou não aceitam o outro, ou não aceitam circunstâncias da vida. E após alguns eventos, eles podem ter uma depressão. Então, é preciso que a gente exercite o olhar sobre a vida no sentido de que tanto as coisas positivas como as coisas negativas irão acontecer. Nós teremos momentos de alegria e momentos de sofrimento. Sim. Teremos momentos de dor, mas também teremos muitos momentos de amor e de felicidade. Então a gente percebe que o sofrer, ele faz parte da existência humana.
né? Se nós formos ler tantos filósofos, tem tantas obras, até mesmo na doutrina espírita, quantos exemplos de pessoas que enfrentaram tantos desafios e mesmo assim não desistiram da vida, né? Porque viver é isso, é sabermos lidar com os altos e baixos, sabermos lidar com as diferenças, né, que a vida vai nos apresentar. Então, sofrer, ele faz parte da vida, mas ele não é a nossa vida. Sim. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Bom, estamos de volta com o quadro Minha Casa Espírita. E, Aimee, gostaríamos de pedir que fizesse suas considerações finais, né? Se ainda tiver algo que quisesse acrescentar. E que depois falasse pra gente um pouco sobre a casa espírita que você frequenta. Bom, Camila, eu gostaria de retomar rapidamente a respeito do assunto que você até começou o programa, falando do autoconhecimento, né? É importantíssimo esse autoconhecimento, que a gente descubra nele o que nós gostamos, o que nos faz bem, para que nós possamos buscar cada vez mais aquilo que nos leva a estados emocionais, espirituais melhores, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, encontram na yoga, na meditação, no esporte, nas atividades sociais e artísticas, num centro espírita ou numa igreja, num círculo de amigos, onde eles podem fazer um grupo terapêutico. Enfim, existe uma série de atividades no mundo que nós podemos nos dedicar e que podemos encontrar ali os nossos potenciais que existem na nossa alma, e desenvolver esses potenciais. Então, quando nós nos descobrimos, quando nós percebemos como podemos ser úteis às pessoas, nós podemos encontrar aí um sentido da vida. E aí eu gostaria de lembrar também do Viktor Frankl. Foi um psicólogo que falou muito do sentido da vida, que inclusive criou uma abordagem na psicologia sobre isso. E ele falava que o sentido da nossa vida muitas vezes se encontra em auxiliar o outro, né? Em ajudar alguém, em servir, em se dedicar a uma outra pessoa, e que esse vínculo ele faz com que a gente comece a entender esse tal sentido. Então, que a gente possa mudar o nosso olhar, mas também buscar na prática atitudes, ações em grupos diferentes onde nós possamos nos encontrar e se reencontrar com essa essência que nós temos, que é divina. Sim, lembrar que você nunca está sozinho, né? Nunca estamos sozinhos, né? E sempre é possível a gente pedir ajuda. Existem várias formas de pedir ajuda. Sim. Fala um pouquinho pra gente agora sobre a tua casa espírita. Bom, a minha casa espírita se chama Seara Deus Cristo Caridade. É um centro espírita dos mais antigos daqui de São Luís. Está localizado na Rua da Saúde. Quem vai descendo a Magalhães de Almeida já vai avistando um hotel chamado São Luís. Em frente, na outra esquina, temos a Seara Espírita Deus Cristo Caridade. E logo ao lado nós temos a creche Sementeira de Luz, que é um trabalho social do nosso centro espírita. Nós atendemos o público em geral nas terças-feiras, 7 horas da noite, nós temos palestra pública e passe. E aos sábados nós temos um trabalho social da sopa para os idosos, às 2 horas, e às 4 horas, evangelização infanto-juvenil. Além da Seara Espírita, também podemos deixar aqui a referência da Federação Espírita do Maranhão, que tem 2 casas espíritas funcionando no mesmo local, que é o Centro Espírita Maranhense e o Centro Espírita Ismael durante a semana e o Maranhense no final de semana. Fica na Rua de Santaninha, atrás do Florence, exatamente atrás do Florence, você vai encontrar a Federação Espírita do Maranhão. Tá ótimo. E se você quiser saber um pouco mais sobre as outras casas espíritas, é só entrar no site da FEMAR, da Federação Espírita do Maranhão, e procurar o link de casas espíritas, que lá vão ter todas as casas espíritas aqui do nosso estado, inclusive as do interior. E agora vamos com a Agenda Espírita. Confira agora a Agenda Espírita. Bom, nesse mês de setembro temos vários eventos. No dia 14 de setembro, das 8 às 12h30, a 12h30, temos o Seminário Ciência e Espiritualidade no Centro Espírita Ivone Pereira, com inscrições gratuitas. Também no dia 14 de setembro, temos o seminário com o tema Suicídio, Precisamos Agir, das 2 da tarde às 6h30, no Centro Espírita Francisco de Assis. Nesse mês de setembro também está acontecendo a 3ª Semana de Arte Espírita, que vão ser nos dias 28, 29 e
nos dias 22 de setembro, 28 e 29. No dia 22 de setembro vamos ter a Manhã Musical no Centro Espírita Poço de Jacó às 9 horas. No dia 28 de setembro vamos ter o segundo encontro maranhense de arte espírita com o Café e Arte no grupo de estudos Meimei às 6 horas. E no dia 29 de setembro teremos a palestra Arte Espírita, o Belo Construindo o Bem, também com a Aimé Aguiar, no grupo de estudos espíritas Meimei, às 6 horas. Bom, agora vamos com o nosso momento de arte. Bom, vamos agora com a leitura do poema Cristo em Casa, de Casimiro Cunha. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Quando possível, nas horas de doce união no lar, estende a lição divina ao grupo familiar. Na chama viva da prece, o culto nobre inicia, rogando discernimento à eterna sabedoria. Logo após, lê, meditando, o texto renovador da boa nova sublime, que é fonte de todo o amor. Verás a tranquilidade vestida em suave brilho, irradiando esperança em todo o teu domicílio. Ante a palavra do mestre, generosa, clara e boa, a experiência na terra é luta que aperfeiçoa. Mentiras da vaidade, velhos crimes da avidez, calúnia e maledicência desaparecem de vez. Serpentes envenenadas, do orgulho torvo e escarninho, sob o clarão da verdade, esquecem-nos o caminho. Dificuldades e provas, na dor amargosa e lenta, são recursos salvadores com que o céu nos apacenta. E o trabalho, por mais rude, no campo de cada dia, é dádiva edificante do bem que nos alivia. É que, na bênção do Cristo, clareia-se-nos a estrada, e a nossa vida ressurge, luminosa e transformada. Conduze, pois, tua casa à inspiração de Jesus. O Evangelho em tua mesa é pão divina de luz. Esse foi o poema Cristo em Casa, do Casimiro Cunha. E antes da gente fechar o nosso momento de arte, a Aimé tem um recado especial para quem está nos ouvindo. Eu gostaria de dizer a quem esteja possivelmente nos ouvindo nessa tarde e que por acaso esteja em depressão ou que esteja com alguma ideação suicida, esteja passando por um sofrimento, por dificuldades, eu queria dizer que a nossa vida, ela tem muito valor e que o que importa não é o que nos acontece, mas aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos começar agora a fazer um novo fim. Então, meus amigos, que nós possamos ter esperança, que possamos ter fé na vida e que possamos também nos ajudar, tendo esse carinho e esse amor com nós mesmos, começando no nosso coração. Eu desejo a todos que estão me ouvindo melhoras naqueles que estão passando por alguma dificuldade e aqueles que conhecem alguém que precisa de ajuda, que possam a partir de agora se interessar mais pelo assunto e estender a mão ao próximo que tanto necessita dessa caridade e desse amor. Aimé, queremos te agradecer imensamente aos nossos ouvintes que estiveram conosco essa tarde e a você por ter trago tantos esclarecimentos. Eu que agradeço, Camila, pela oportunidade, porque de fato esse é um tema que eu sempre considerei muito importante, muito pertinente. Para mim é muitíssimo importante estar aqui hoje, em setembro, falando de infância e juventude, suicídio e depressão. Lembrando que essa nossa conversa de hoje com a Aimé vai estar disponível próxima terça-feira no nosso canal do YouTube e que o tema do programa no próximo domingo é o planejamento reencarnatório com a Ludmília. Bom, gente, esse foi a nossa conversa de hoje. Queria agradecer mais uma vez imensamente a presença de todos e esperamos que possamos ter ajudado de alguma forma a esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Um bom final de semana a todos e boa tarde. Você ouviu o que é o Espiritismo?
Um oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.